Olá, meus irmãos e amigos, estamos dando início ao quinto estudo dessa série, Carta aos Efésios para o nosso tempo. É um jogo de palavras o título dessa série, porque fala do passado, Carta aos Efésios, que tem uma autoria, Paulo, que tem uma data entre o ano 62 e 63 depois de Cristo, tem um contexto, Paulo estava preso, e tem realmente o destinatário, os cristãos em Cristo na cidade de Éfeso, uma cidade cosmopolita, uma cidade grandiosa, e essa era uma das estratégias que Paulo tinha na época quanto à sua obra de evangelização. Ele ia para as grandes cidades, como Corinto, como Éfeso, para então, a partir daquele lugar, anunciar a palavra e, uma vez organizada a igreja, enviar os seus missionários para capilarizar essa evangelização em cidades menores. Uma estratégia que funcionou, que deu certo e ainda hoje é observada e praticada por várias instituições religiosas missionárias pelo mundo afora. Pois bem, essa também, a segunda frase desse título, para o nosso tempo, indica, através desse título, que a palavra de Deus é eterna. Jesus mesmo falou em João, ou melhor, em Mateus capítulo 24, verso 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, a palavra de Deus é eterna. E Deus falou para aqueles cristãos, através dessa carta, tem falado ao longo da história, fala Deus através desse texto para nós hoje, para você, para mim, e continuará a falar para os servos dele até o dia em que nós iremos ouvir a voz do Senhor na glória eterna em Cristo Jesus. Então, vamos meditar. Como é o quinto estudo, nós vamos ler Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, que é, digamos, a segunda parte desse capítulo. Então vamos ler, e eu costumo ler a Bíblia para que nós tenhamos uma noção do texto todo, para que então possamos nele meditar com tranquilidade. Então, diz assim a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 11 a 22. Portanto, lembrem-se de que, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar em Deus, ou com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz, ou anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que coisa maravilhosa esse texto. A leitura realmente nos mostra qual era a intenção e qual era o assunto que Paulo estava abordando com aqueles cristãos. E como Deus fala para nós hoje.
Nós podemos dizer assim, nós, brasileiros, fluminenses, Duque Caxienses, partindo do lugar onde eu me encontro e de forma reversa dizer que a palavra chega até nós hoje, mas ela também se aplica não só aos Duque Caxienses, mas aos fluminenses, aos brasileiros e a todos de forma geral. Quem não é judeu realmente é visto pelo judeu como gentio. Naquela época, o mundo era dividido entre judeus e gentios. Todo judeu de nascimento tinha uma condição, tinha privilégios que a lei lhe dava condições, como a religião judaica, como a cultura judaica, usos e costumes judaicos ofereciam aos judeus certos privilégios. Quem não era judeu era gentio, independentemente de sua origem, da sua cidade. Não sendo judeu, era gentio. E por ser gentio, estava alijado de certos privilégios, estava realmente proibido de participar de certos eventos, até mesmo o acesso ao santuário, ao templo, melhor dizendo, era restrito. Então, havia uma necessidade, um desejo do gentio, que era temente a Deus, está inserido, mas era proibido. Então, Paulo, através do texto de Efésios, capítulo 2, de 11 a 22, apresenta, podemos assim dizer, uma nova realidade, uma nova condição que o gentio passa a ter em Cristo Jesus. De modo didático, Paulo primeiramente fala da condição do gentio sem Cristo. E essa condição é para toda pessoa que naquela época, como também hoje, não sendo judeu, realmente se apresentava. Diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente Paulo está fazendo uma referência ao passado daqueles crentes. Ele não está falando para pessoas não crentes. Ele está dizendo para aqueles crentes como eles eram, qual era a condição deles. No passado, vocês eram gentios por nascimento. E aqui ele está se referindo a uma condição. Condição, meu querido, é diferente de comportamento. Condição significa aquilo que você herda por nascimento. A cor da pele, a cor dos olhos, os traços físicos, isso tudo é condição. Inclusive no livro de um dos profetas do Velho Testamento, Deus faz a seguinte pergunta: pode o leopardo tirar suas manchas ou o etíope mudar a sua cor? Isso é condição. O etíope tem a pele escura, o leopardo tem manchas. Então, isso é condição. A condição não tem como a pessoa fazer uma escolha. E o gentio, por condição, era gentio por nascimento, ou seja, nasceu gentio. E aí diz aqui, chamados incircuncisão. Por quê? O judeu batia no peito, principalmente os homens, se orgulhavam, dizendo: eu sou judeu, e a prova de que eu sou judeu é que eu tenho um sinal físico. E qual era o sinal físico que garantia ao judeu que ele era judeu? Era a circuncisão. A circuncisão, para nós fazermos uma comparação, seria o que hoje é conhecida como operação de fimose, onde o prepúcio, aquela pele do pênis da criança, do menino, é cortada. Então, essa pele é retirada e esse ato, hoje, é mais para uma questão de saúde, de higiene, de realmente dar à criança, ao menino, melhor condição de vida. Mas na época do judeu, a partir da história de Abraão, a circuncisão fora estabelecida por Deus como um sinal de aliança. Todo hebreu deveria ser circuncidado ao 8º dia. Todo homem deveria ter esse sinal físico. Então, o judeu, orgulhando-se de ser judeu por nascimento, tendo um sinal físico, a circuncisão. Quem não era circuncidado era considerado gentio. E aí, então, Paulo fala: vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que se chamam circuncisão
feita por mãos humanas. Então, Paulo faz aqui uma comparação. O judeu tinha a circuncisão feita no seu corpo no 8º dia de nascimento. Já o gentio, não. Então, havia essa divisão, essa separação. E aí, nós entramos em uma das razões pelas quais Paulo escreveu a carta aos Efésios. Os cristãos em Éfeso se sentiam abandonados, alijados, preteridos, esquecidos, separados da convivência eclesiástica muito exaltada pelos judeus convertidos. Então, havendo essa condição, o judeu batia no peito e até mesmo os cristãos judeus se exaltavam nessa comparação. Já o gentio não tinha como argumentar, até porque tem aquela frase, contra fatos não há argumentos. Então, na carne, na condição física, o gentio não tinha circuncisão, era incircunciso. E o judeu tinha a prova física de que ele era circuncidado e, obviamente, participante da família, da tribo ou do povo judeu. Só que aí Paulo vai se aprofundando. O que ele diz aqui? Ainda falando sobre essa condição do gentio sem Cristo. No versículo 12 ele diz o seguinte: naquela época vocês estavam sem Cristo. E esse é um ponto muito importante. Uma coisa é a questão física, outra coisa é a questão espiritual. E esse é um ponto muito importante. Fisicamente, o gentio era incircunciso, mas o agravante não era só essa questão física, era a questão espiritual. Os efésios estavam realmente espiritualmente separados, sem Cristo, e ele completa, separados da comunidade de Israel, fazendo essa comparação entre judeus e não judeus. Separados da comunidade de Israel, ou seja, não tendo privilégios, não podendo participar, não podendo sentar à mesa com o judeu e nem comungar dos atos e práticas religiosas muito exaltados pelos judeus. Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Veja a condição espiritual em que o gentio se encontrava, como toda pessoa sem Cristo. Diz aqui, vocês estavam sem Cristo. Não há sofrimento maior para o ser humano do que estar sem Cristo. Ele pode ter dinheiro, pode ter muito conhecimento, pode ter muitas realizações, mas realmente sofre porque está sem Cristo. E aí, estando sem Cristo, veja só, sem Cristo a pessoa está separada de Deus, não pode usufruir, sendo estrangeira quanto às promessas feitas por Deus através das alianças, sem esperança e sem Deus no mundo. A pessoa pode ter o mundo, pode estar no mundo, mas sem Cristo ela está sem esperança e sem Deus. Não há condição pior do que essa? Não existe. Não existe. E era nessa condição, ou nessas condições, que se encontravam os efésios naquela região antes de se converterem. Mas aí, sendo esse o retrato do passado, vocês eram circuncisos quanto à carne, vocês estavam separados de Deus, estavam sem Cristo, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. E aí, no verso 13, porém, vem uma mudança. Qual é a mudança? No verso 13 de Efésios 2. Mas agora, em Cristo, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, Paulo lembra aqueles cristãos como eles estavam sem Cristo e qual foi a transformação, qual foi a mudança que ocorreu na vida deles por Jesus Cristo. Se você observar do verso 11 ao verso 22, só fazendo aqui já um apanhado, o foco, o centro da palavra de Paulo, o centro da mensagem que ele fala é Cristo. Cristo é o centro de tudo. Efésios 1, na primeira e na segunda partes, Efésios capítulo 2, na primeira parte,
Jesus é o centro de tudo. E agora, na segunda parte de Efésios capítulo 2, Jesus é o centro de tudo. E ele coloca, agora, mas agora, ou seja, porém, contudo, em comparação a quem vocês eram e como estavam, agora em Cristo, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Cristo é a razão de tudo. Cristo é a base de tudo. Tudo na vida do crente depende de Cristo. E ele completa no versículo 14: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressas em ordenanças. Ou seja, Cristo, através da morte dele, porque quando ele fala de sangue na cruz, quando fala do sangue de Cristo, não é outra coisa senão a morte de Cristo. Porque quando Cristo morreu, ele derramou todo o seu sangue. Lembra quando o soldado perfurou o lado com uma lança, caiu, saiu daquele lugar, daquele corte, saiu sangue e água, água e sangue, falando que Cristo derramou todo o seu sangue na cruz. Então, Cristo, através da morte dele, trouxe, então, realmente uma nova realidade. Jesus, através da morte dele na cruz, trouxe a nossa paz. E aí Paulo, de forma muito didática, rompe ou fala do rompimento, da remoção, da barreira de destruição, da barreira do muro da inimizade. Havia uma inimizade entre judeus e gentios. A comunidade dos judeus dizia, nós somos os melhores, nós temos a circuncisão, vocês judeus, ou melhor, gentios que não têm a circuncisão, estejam longe da gente. E aí Paulo disse, não, agora, por Cristo, essa barreira foi removida. Por meio de Cristo, seu sangue derramado na cruz, dos dois, gentios de um lado e judeus do outro, Deus, em Cristo, dos dois fez um só. Não há mais separação. Ele anulou, porque a lei, os mandamentos, impunham realmente uma separação. O judeu seguia rigorosamente, alguns mais fundamentalistas eram extremos no zelo à lei, na prática da lei. O judeu não sentava à mesa com o gentio, o judeu não falava com o gentio, no sentido de comunhão, de convivência. Então, esse judeu estava, na mente dele, havia um muro invisível que o separava do gentio. E o gentio, ouvindo, percebendo, então aceitava essa divisão. E havia essa separação, judeu de um lado, gentio do outro. E aí então Paulo fala assim, não, em Cristo não há mais essa separação. Em Cristo não há mais esse distanciamento religioso, podemos assim dizer, aplicando ao que hoje a gente vive por causa da Covid. Em Cristo não há mais essa muralha de separação, esse abismo, esse fosso que separa ou separava a comunidade de Israel da comunidade dos gentios. E ele completa no versículo 15 ainda, o objetivo dele, falando de Jesus, o objetivo de Jesus era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Ou seja, não é mais esse olhar distinto de acepção de pessoas. Aqui é um judeu circuncidado, um sinal físico de que é um judeu de nascimento. Aqui está um outro que é um gentio incircunciso, não participante, não envolvido, logo tem que haver uma separação. Não. Em Cristo agora, o olhar de Deus é uma só pessoa. Jesus, através da morte da cruz, ele disse, eu morri pelo judeu, eu morri pelo gentio. Eu morri para salvar judeu e morri para salvar gentio. E aí, meu querido, se Deus em Cristo uniu as pessoas, ou seja, quem está em Cristo, não importa a sua origem, não importa a sua etnia, não importa o seu lugar de nascimento, a sua condição de nascimento, a sua condição física, em Cristo, todos são amados pelo Senhor. Então, por que nas igrejas há divisões?
Por que que entre cristãos há separação, há disputa, há competição, há dizendo eu sou melhor, eu faço melhor? Não há necessidade disso. Porque em Cristo, Deus realmente fez dos dois uma só pessoa, um só ser humano. E aqui diz no versículo 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E aqui então reforça, lá em cima, no verso 13, ele falou do sangue de Cristo. E agora no verso 16, ele fala da cruz de Cristo. É uma redundância, porque sangue de Cristo e cruz de Cristo quer dizer morte de Cristo. Então, por meio de Cristo, Deus, ou melhor, por meio da morte, Jesus Cristo teve como objetivo realmente criar dos dois uma só pessoa, criar dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então não há mais necessidade de realmente haver separação, porque Deus em Cristo tornou uma só, um novo homem, e aqui ele fala de unir em um só corpo realmente os dois. E por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Acabou litígios, ou acabaram-se os litígios, acabaram a separação. Por quê? Em Cristo todos somos membros de um só corpo. E essa expressão, um só corpo, é uma forma de Paulo se referir à igreja de Jesus. Se você ler, eu recomendo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele usa uma figura para nos fazer entender qual é o conceito de comunidade cristã. Ele fala do corpo de Cristo, ou seja, a igreja é como o corpo humano, que tem distintos membros, diferentes membros, mas há uma interdependência entre os membros e há de todos uma dependência por Cristo. Cristo é a cabeça. Então, não deve haver divisão dentro do corpo. E aqui Paulo falando do judeu e do gentio, ou dos judeus e dos gentios, em Cristo não deve haver inimizade. Ele rompeu, ele destruiu a inimizade. E aí diz aqui no verso 17 de Efésios 2, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E é interessante, veja como Deus faz as coisas. O apóstolo Paulo tinha dupla cidadania. Ele era nascido em Tarso e era, por ter nascido em Tarso, uma cidade sob o domínio romano, ele era cidadão romano, por ter nascido em Tarso. Mas ele era de origem judaica, então ele era judeu na condição, ou ele era filho de judeus. Então, por ser filho de judeus, ele era judeu. Mas por ter nascido em Tarso, ele era um cidadão romano. Então, ele tinha dupla cidadania. Então, ele sabia realmente conviver com essas duas realidades, a comunidade dos judeus e a comunidade dos gentios. E então, Deus usou essa experiência de Paulo, essa vivência de Paulo, para que, através desse conhecimento, ele pudesse, então, sendo um novo homem em Cristo, dizer, olha, não há mais isso. Em Cristo não há mais essa separação. Em Cristo somos um só. E ele anunciou a paz. Então, não vamos exaltar o que nos separa, mas vamos exaltar o que nos une em Cristo. E aqui no verso 18 diz, por meio dele, tanto nós como vocês, temos um só acesso, ou temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ou seja, em Cristo, você, gentio, pode chamar Deus de Pai. Em Cristo, eu, judeu, posso chamar Deus de Pai. Em Cristo, todos nós somos filhos de Deus. É isso que ele coloca. Porque Jesus veio e anunciou a paz aos que estavam longe, os gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Por que ele usa essa linguagem de lugar, geográfica, os que estavam longe e os que estavam perto? Porque Jesus veio dos judeus. Jesus era da tribo de Judá, da descendência de Davi.
o Filho de Deus nasceu dos judeus. Por isso que ele falou para a mulher samaritana. Jesus disse, a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Então Jesus anunciou a paz aos judeus. Ele disse lá em João 14, 27, eu deixo a vocês a paz. A minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem e nem se atemorizem. Por quê? Ele veio e anunciou a paz, mas também pelo seu Espírito Santo, através dos missionários, dos cristãos, Cristo anunciou a paz aos judeus. Em Atos 1:8, Cristo diz, e vocês serão minhas testemunhas, quando descer o Espírito Santo sobre vocês serão minhas testemunhas e anunciarão tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra, esta salvação. Atos 1:8, ele disse isso em outras palavras. Por quê? Porque ele quer anunciar a paz a todo mundo. Então Paulo fala, acabou a separação. Em Cristo, todos nós somos filhos de Deus. Por meio do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que ele colocou lá em Efésios 1, versos 13 e 14, que é o selo de Deus, nos dando a certeza de que pertencemos ao Senhor, e o penhor, a garantia de que o Senhor virá nos levar para a sua glória. E agora, aqui no verso 18 do capítulo 2, Paulo fala que esse Espírito Santo nos ratifica ou nos confirma que realmente somos filhos de Deus. Mas aí, se aproximando do final, Paulo coloca aqui algumas coisas muito interessantes no verso 19 de Efésios 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele usa a expressão nem forasteiros, nem estrangeiros. Lembre que um dos propósitos da carta é dizer para aqueles cristãos em Éfeso, olha, vocês não são estrangeiros, vocês não são forasteiros, vocês não estão alijados da comunidade cristã. Vocês, no passado, eram realmente incircuncisos na carne, mas vocês estavam sem Deus, sem Cristo, sem esperança neste mundo. Mas agora em Cristo vocês são realmente salvos. E ele coloca, vocês já não são mais estrangeiros. O estrangeiro, para a comunidade de Israel, é aquele que vem de fora. É aquele que tem uma origem em outro lugar. É aquele que nasceu em outra cidade, em outro povo, de outra etnia, logo é estrangeiro. Ele não é dos nossos. E já o forasteiro é aquele que está ali temporariamente. É aquele que está ali de passagem. E na mente dos judeus, o gentio era forasteiro e se entrasse, seria considerado estrangeiro, sem privilégios, sem oportunidades, sem direitos realmente de convivência, de comunhão com a participação nas atividades que os judeus tanto propagavam e exaltavam. Agora em Cristo, o gentio não é mais estrangeiro e nem forasteiro, mas membros da família de Deus, e aí diz o texto, concidadão dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, nós agora somos um só corpo, somos uma família. Não é mais a família dos judeus e nem a família dos gentios, mas a família dos salvos. Que coisa maravilhosa. É por isso que o crente, em qualquer lugar para onde ele vá, se ele se encontra com outro crente, ali ele encontra alguém da sua família, a família cristã. Vocês não são mais estrangeiros, ou seja, de fora, nem forasteiros que estão de passagem, mas concidadãos, membros da família. E quem é da família, meu querido, é uma nova condição, é uma nova realidade. Porque quando uma criança é adotada, passa a ter todos os direitos e todos os privilégios como aquele que é filho biológico. Em Jesus, que é o Filho de Deus, nós nos tornamos ou fomos realmente chamados filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. E então Paulo completa aqui no penúltimo versículo, que é o verso 20, ou antepenúltimo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo como pedra angular. Aqui ele vem aqui uma outra figura, que é de um edifício. Ele falou do corpo, ele falou da família, e agora ele fala da igreja como um edifício. Cristo é a pedra angular. Você sabe o que é a pedra angular? Toda vez que vai ser construído um novo prédio, um novo edifício,
eles lançam a pedra fundamental, que é a pedra de referência. Uma pedra grande, pesada, para dizer, desse ponto em diante começa a obra. Então a Igreja de Cristo tem a sua pedra como edifício, a sua pedra angular, a sua pedra inicial, a pedra que dá sustentação, Jesus. Nós somos como pedras que compõem esse edifício. E essa obra de construção da igreja, eu posso fazer uma comparação, e não se espante com o que eu vou dizer, mas acredito que esta obra de construção da Igreja de Cristo é uma obra inacabável, no sentido de que sempre está recebendo nova gente, nova pessoa. Por quê? Porque enquanto a igreja está no mundo, ela está nesse processo de edificação. Toda obra tem um início, meio e fim. Os prédios que a gente conhece tem o lançamento da pedra fundamental, a construção, e depois vem então a cerimônia de inauguração daquele edifício. Maravilha. A igreja não. Ela teve o início em Cristo. Ela está nesse processo de construção. Por isso que a cada dia uma nova pessoa é inserida nessa edificação como uma pedra. Uma nova pedra, um novo tijolo é acrescentado. Por quê? É uma obra que está sempre em processo. Será concluída quando Cristo vier. Quando Jesus vier, aí sim, a obra vai estar concluída, mas nenhuma pedra será acrescentada nessa igreja e ela será levada para a glória eterna. Esse que Paulo fala. Com base em quem? Cristo é a base, o alicerce. E aí ele fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos no Novo Testamento, os profetas no Velho Testamento, todos eles falaram a respeito de Jesus. O texto fala sobre isso. Cristo é a base de tudo e nós somos alicerçados no Senhor. E então no verso 21 diz assim, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Lembra desse processo contínuo de construção? Todo edifício é ajustado e cresce. Ou seja, hoje, no passado foi você que se converteu e foi inserido na família, no corpo de Cristo, nesse edifício. Amanhã será outra e assim vai. É o processo contínuo. Para quê? Para ser santuário santo ao Senhor, dedicado ao Senhor, separado para o Senhor. A igreja é um corpo, é uma família, mas é um edifício cujo Cristo é o construtor, é aquele que vai edificar a sua igreja, nós só fazemos a obra dele. Por fim, então, o último versículo de Efésios 2 diz, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É isso que a Bíblia nos ensina. Você e eu estamos nesse processo, somos inseridos, é pela graça, não é por obra humana, não é por habilidade humana, mas pela graça de Cristo Jesus, que Deus nos faz membros da família dele. Que Deus te abençoe, que você seja feliz, tendo a certeza de que realmente a sua nova condição em Cristo Jesus